Ao homem pertencem os planos do coração. O que eu quero destacar com essa primeira parte do versículo é que é próprio do ser humano, é próprio de cada um, é próprio para você, que eu estou vendo aqui alguns rostinhos bem jovens, é próprio do jovem, é próprio do adolescente, é próprio de cada ser humano fazer planos. E se nós não fizermos planos, a nossa vida, quando a gente olha para trás, a gente pergunta: quais foram as minhas conquistas? Não só quais foram as minhas conquistas, mas muito mais, qual é o legado que eu deixo para os meus filhos? Qual é o legado que eu deixo para a minha comunidade de fé? Qual é o exemplo que eu deixo? Então, eu quero desafiar os irmãos com essa palestra, a que os irmãos peçam a Deus, orem a Deus e estabeleçam planos para as suas vidas em curto, médio e longo prazo. Amém? Ok? Agora, para que a gente faça planos e eles ser, porque é próprio do homem, né? É próprio nosso, mas para que entre fazer planos, entre prospectar um plano, prospectar um sonho e alcançá-los, existe um gap, existe um espaço que precisa ser compreendido. Se esse espaço não for compreendido, a dinâmica que ocorre aí entre esse espaço, entre eu prospectar um alvo para a minha vida, uma meta para a minha vida e alcançá-la, né? Existe um espaço que nós precisamos conhecer. E eu tento responder essa pergunta que o salmista faz no Salmo 8, versículo 4. Vamos ler juntos? Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. O que é o homem? Ou seja, o que somos nós? Qual é a nossa constituição? Qual é a nossa natureza? Como é que nós nos enxergamos? Porque, irmãos, para que nós enxerguemos e alcancemos os nossos alvos, os nossos sonhos, os nossos planos e as nossas metas, nós também precisamos ter uma compreensão muito clara de quem nós somos e de como nós fomos constituídos. Quem nós somos e como nós fomos constituídos. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem o seu ponto cego. Cada um de nós tem as suas aprendizagens, das quais não se dão contas. E essas aprendizagens, elas podem ser tanto benéficas, quanto elas podem ser ruins. Elas podem ser tanto propulsoras, elas nos impulsionam, elas nos alavancam, mas essas aprendizagens também podem ser sabotadoras. É por isso que entre estabelecer um alvo e alcançar um alvo, eu tenho que saber o que é o homem e especificamente saber quem eu sou. Qual é a minha natureza? Qual é a minha constituição? Por isso essa pergunta daí. Bom, para responder isso, nós temos que ter uma compreensão muito clara do que é o indivíduo e do que é a família. Para mim essas coisas são inseparáveis. Quando eu atendo alguém no gabinete pastoral, quando eu atendo alguém no consultório, eu costumo dizer o seguinte: eu não estou vendo só você. Aí quem não é crente, isso é uma coisa mística, né? O que está acontecendo? Eu não atendo, eu entendo que nós não estamos sozinhos, no sentido de que nós trazemos na nossa história a nossa família, e trazemos da nossa família padrões, trazemos aprendizagens, trazemos comportamento, e eu olho para o indivíduo e eu olho para a família como um sistema. Aquela esferazinha ali que está ali, ela é um sistema. Não está dando para perceber bem, mas a linha azulada clara que cerca aquela esfera ali, ela é pontilhada, para mostrar o seguinte: que o sistema, seja o indivíduo, seja o casal, eu e Luciana, seja a família, eu, Luciana, Luísa e Pedro, seja a família extensa, eu, Luciana, Luísa e Pedro e nossos pais e irmãos, nós somos sistemas abertos, e os sistemas abertos, eles se influenciam e se retroinfluenciam, não é? Para entender essa questão, não é? Nós, enquanto sistemas, somos atravessados por uma linha do tempo, né? E eu costumo dizer que essa linha do tempo, ela é tridimensional. A gente não a vê, mas precisa entender que ela é tridimensional. Vou explicar para vocês como é que seria essa tridimensionalidade da linha do tempo, né? Amém? Amém?
Tem que ser no poder, né? Então olha só, na linha do tempo nós temos estressores verticais, né? Aqueles que nos atravessam de cima para baixo, sem que a gente veja, aquele que vieram dos meus pais, dos pais dos meus pais, aqueles que estão na minha história familiar. Esses estressores verticais, eles podem ser padrões de comportamentos, eles podem ser mitos, eles podem ser segredos, eles podem ser tantas coisas que atravessam. É igual aquela pessoa assim, mas eu nasci assim. Não, ninguém nasce, a gente é formado assim, né, pelos nossos pais. É igual aquela história da senhora que casou, a jovem senhora casou, e quando acabou a lua de mel, ela quis fazer um prato para o esposo, e ela ligou para a sogra e disse: minha sogra, o que seu filho gosta de comer? E aí ela disse: ele gosta de comer peixe, um peixinho frito, um arroz, uma saladinha de alface, é o que ele gosta. E aí então a menina agora ligou para a mãe: mãe, como é que eu faço o peixe? Então ela falou: você vai à feira, você compra o peixe, corta a cabeça, corta o rabo e põe na frigideira. E ela fez assim. Quando o marido chegou em casa, sentiu aquele aroma gostoso, é peixe. E quando ele abriu a panela, falou assim: amor, você tirou a cabeça e o rabo, um peixe fritinho, um pirãozinho do lado, é maravilhoso. Por que você fez isso? Ela: minha mãe fazia assim, me ensinou assim. E um dia ele foi na casa da sogra. A sogra: ele gosta de peixe, vou fazer peixe. E quando ele foi ver: minha sogra, por que a senhora tirou a cabeça e o rabo? Porque minha mãe fazia assim, eu fiz assim, eu faço assim, ensinei minha filha assim. Um dia antes de ir embora, ele foi visitar a avó da esposa, e a avó da esposa, peixe. Chegou lá: agora eu vou comer um peixe, né? O pessoal das antigas vai fazer um peixe bom. Quando chegou lá, sem cabeça, sem rabo. Mas minha avó, por que sem cabeça? Porque minha mãe me ensinou assim, eu ensinei sua filha assim, que ensinou sua filha assim, que passou para sua esposa assim. No último dia ela falou assim: vamos na minha bisavó. Aí chegou na bisavó, velhinha, mais saudável, criada na roça, no interior. Foi lá, pescou a traíra e fez, tirou a cabeça e o rabo. E aí, quando ele foi comer: mas minha bisa, por quê? Que coisa é essa que não tem cabeça e rabo? Aí ela dizia assim: sabe o que é? É que quando eu casei, a nossa frigideira era pequenininha. Então eu precisei cortar a cabeça e o rabo para o peixe caber dentro. Mas aí eu ensinei para minha filha assim, que ensinou para a filha dela. Agora, hoje, irmãos, a frigideira é maior, mas nós continuamos mantendo alguns padrões que nos sabotam. Poderíamos saborear outras coisas, poderíamos experimentar outras coisas, mas ainda continuamos a trazer padrões, mitos, às vezes segredos. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Isso daí eles sabotam às vezes a nossa conquista de alvos e metas, tá? Então esse é o indivíduo. Agora, esse indivíduo, irmãos, que essa família, legados familiares, apareceu lá agora. Como eu disse, ele é atravessado por três níveis do tempo, tá? Por três níveis. O primeiro eu vou chamar de nível filogenético. O que é filogenético? O que seria esse nível? São as aprendizagens que a espécie guardou no seu programa interno para sobreviver. Então, por exemplo, você e eu temos dois comportamentos que ninguém vai ensinar para a gente. Meus pais não me ensinaram, eu não ensinei para os meus filhos, e os meus filhos não ensinarão para os filhos deles. É que diante da vida, diante dos estímulos da vida, diante dos desafios da vida, ou nós fugimos, ou nós brigamos. São dois comportamentos, chamado comportamento de luta e fuga. Isso é filogenético, isso é básico da espécie, é básico da raça humana. Diante dos desafios, e alcançar uma meta é um desafio, nós podemos ter esse comportamento de nos acovardarmos, nos intimidarmos, e aí porque sentimos a gigantez do desafio, nós nos acovardamos, nos intimidamos, fugindo daquilo, esquecendo aquilo, ou lutando, tendo uma vida beligerante. E nós às vezes podemos trazer isso que é do nível filogenético para o nível ontogenético. Existem pessoas que são aquelas pessoas que brigam, Eu tenho um irmão em Cristo, eu não vou falar o nome dele e nem o posto dele na igreja, que ele briga com a própria sombra, No dia que ele está zangado com a vida, ele olha para a sombra e diz: por que você está me seguindo?
Ele é o brigão. Tem outros não, tem outros que não brigam, quando vê a própria sombra tem medo. E aquilo ali já deixou de ser um nível filogenético para ser um padrão de comportamento ontogenético. É dele, ele aprendeu a operar naquele jeito dali. E nós aprendemos a operar de algumas maneiras, meus amados irmãos, né? Ali então está a linha do tempo, passado, presente e futuro. A segunda linha amarelinha seria o filogenético e a verde seria o ontogenético. O bom do ontogenético, sabe o que é? É porque assim como nós aprendemos a ser de um jeito, nós podemos aprender a ser de outro jeito. Amém? Amém, irmãos? Amém. Assim como nós aprendemos a fritar o peixe na frigideira pequena, podemos fazê-lo numa frigideira maior. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura está sendo. As coisas velhas passam, eis que tudo se fez novo. Opa, vou voltar ali. Não, aí tá bom. Então, mas olha só, então aquilo ali é um esquema. Nós vamos dar mais ou menos nas nossas respostas diante dos desafios da vida. Aquele primeiro quadro ali seria estímulo. O que me acontece? O que me acontece tanto internamente, quanto o que me acontece externamente? São situações as mais diversas. Situações familiar, situação pessoal, situação profissional, situação congregacional, situações acadêmicas, né? Você tem que fazer a sua tese de doutorado. Tem gente que não consegue se formar, tem medo, foge, tranca a matrícula, abandona o curso. Eu conheço muita gente assim. Aliás, eu tenho um amigo pastor que ele fez todos os 10 meses de psicologia. Na hora de apresentar o famigerado TCC, ele colou que eu digo travou. E hoje o curso dele já jubilou. Ele perdeu todos os 5 anos de investimento financeiro e de investimento de vida, porque ele não conseguiu ir adiante, atingir a meta de apresentar um trabalho de conclusão de curso. Ele travou, né? Nós podemos ter nessas nossas respostas, diante dos estímulos, podemos ter uma resposta emocional, podemos ter uma resposta fisiológica e nós podemos ter uma resposta comportamental. E essas respostas, irmãos, às vezes são automáticas. Quer ver uma coisa? A Cris, a esposa do pastor Marcos, ela veio me cumprimentar agora de manhã, né? E eu rapidamente, né? Bom dia, pastor Paulo. Eu fui lá, dei um beijo no rosto, mas já ia virando para o outro lado, né? Já ia virando para o... Ou seja, isso é uma resposta comportamental. Eu aprendi esse comportamento, ele está aqui. E ele acontece no automático, sem que eu me dê conta. Aí teve uma hora que, no meio do processo, né, eu parei e falei assim: não, aqui em São Paulo é só um beijo. Lá no Rio são 2, em Caxias são 3, 1, 2, 3, que eles querem casar, né? 3 para casar, e dá o terceiro. Lá em Caxias é assim, dá 1, 2, 3, né? Aí como eu não quero casar, eu vou falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pô, quase que benzendo o irmão. Então, irmãos, nós vamos dar resposta. Essa resposta que eu falei agora com a Cris, ela é uma resposta comportamental. Dependendo da pessoa, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Primeira vez que eu fui à Argentina, quando eu cheguei na Argentina, os irmãos me receberam lá com cartazes e tudo, e aí saiu um diácono da igreja, um diácono alto, forte, né? Aqueles argentinos, não tem nenhum argentino aqui não, né? Nem de origem, né? Aquele argentino com um bigodão, né? E o cara chegou, o pastor Paulo, me tacou um beijo, os argentinos se beijam, né? No rosto, me tacou um beijo. A minha resposta não foi comportamental, quase foi, mas foi uma resposta emocional. Eu fiquei corado, fiquei vermelho, fiquei sem graça, fiquei envergonhado. Depois de passar um mês na Argentina, eu aprendi que é comum deles se beijarem, mas a minha resposta poderia ser uma resposta fisiológica, né? Poderia. Você já se reparou diante de uma atividade que você tem que fazer, que dá aquela dor de barriga? Ai meu Deus do céu, né? Ai meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida como pregador, né, eu não sabia se eu ficava ali ou se eu ia ao banheiro de nervoso, porque dava nervoso, tamanha era a responsabilidade. Isso é uma resposta fisiológica. Às vezes podem acontecer os três ao mesmo tempo, uma resposta comportamental, uma resposta fisiológica e uma resposta emocional, porque esses três, eles se integram.
eles se retroinfluenciam, e é bom a gente aprender. Eu estou falando do homem, porque depois eu vou substituir aquilo lá, onde está estímulo e onde está resposta, eu vou substituir por duas palavras. Eu vou substituir por metas e alvos, aonde está estímulo, e vou substituir resposta por conquistas. E assim como entre os estímulos e a resposta existem os meus esquemas neurológicos, mentais, as minhas crenças mentais e os meus pensamentos automáticos, também entre as minhas metas e os meus alvos e o alcance do mesmo, existem os meus esquemas, existem as minhas crenças e existem os meus pensamentos automáticos. Eles estão ali influenciando. Quantos estão entendendo isso? Levantem as mãos. Eles estão ali. Por isso não é só importante eu estabelecer alvos e metas, é importante que eu me conheça, que eu saiba quem eu sou, porque sem que eu saiba, eu possa estar talvez sabotando as minhas conquistas, sabotando a minha própria vida, sabotando a minha própria caminhada, a minha própria trajetória. Está claro, irmãos, isso para vocês? Então, quem você é? Para descobrir quem a gente é, existem algumas ferramentas, tem que fazer o balé, Vamos ler juntos esse texto bíblico? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Irmãos, a Bíblia tem textos que são maravilhosos, que só corroboram aquilo que a neurociência e a terapia cognitiva comportamental e outras ciências estão dizendo. Ou seja, nós somos aquilo que somos aqui dentro, e não necessariamente aquilo que somos aqui fora. Por isso que o texto bíblico diz, como na água o rosto corresponde ao rosto, ou seja, aquele rosto que você vê refletindo na água, é você. Da mesma maneira, o seu coração, ou a sua mente, ou a sua interioridade, ela reflete exatamente quem você é. Aqui fora, nem sempre nós somos a pessoa que somos. É por isso que nós usamos maquiagem. É por isso que o guerreiro, ele se pinta, ele se camufla. Por isso que os homens pré-colombianos, eles usavam máscaras antes de ir para a guerra, porque eles não queriam mostrar quem eram, a fragilidade que tinham, os medos que possuíam. Eles queriam mostrar para o outro uma outra imagem que não era deles, porque se visse quem eles eram realmente, eles seriam derrotados. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É por isso que a gente se maqueia, não é? É por isso que hoje em dia os homens se maqueiam tanto quanto as mulheres, tanto quanto não, não tanto quanto não, mas tem uns, eu lembro uma vez que eu tinha uma ovelha que era quase um filho, e ele foi fazer um pôster para o consultório de advocacia dele, um rapaz bem jovem, primeiro consultório, primeiro momento da carreira, e quando ele apareceu na foto, eu falei assim, não, isso aí não é você não, Bruno. Ele, não, eu usei um pancake. O que é pancake? Os irmãos sabem o que é pancake? Sabe? Eu não sabia, irmã, descobri naquele dia. Eu usei um pancake, usei uns produtos, e aí tinha que sair bonito na foto para os outros verem algo diferente, Então a gente se maqueia para mostrar algo que a gente realmente não é. Mas a gente precisa olhar para dentro, olhar para cada um e ver quem nós somos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém? Fala nem que vá. Aê, ok. Para saber quem você deixa eu voltar. Alguma coisa aconteceu no meu circuito. Para saber quem você para saber quem você existem alguns mecanismos que a gente usa, que lamentavelmente, em função do tempo e do horário, não vai dar para a gente fazer aqui. Não vai dar. Por exemplo, um deles é muito utilizado no pessoal de coach, chama-se roda da vida. O que é roda da vida? Roda da vida é uma roda onde você vai dar valores a diversas áreas da sua vida. Aquilo dali vai mostrar como você possivelmente está. Porque eu vou dizer para os irmãos, eu não acredito muito nesses testes, nas exatidões desses testes, porque aquele teste, os testes, sejam testes de coach, ou seja lá o que for, eles podem, outro versículo bíblico que eu gosto bastante, vamos ler junto esse versículo bíblico? Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Assim é ele, como imaginou, e essa palavra ela é muito importante, para um negócio que a gente chama de ensaio mental.
Ensaio mental. E a neurociência hoje fala da importância do ensaio mental. Tá? Então, por exemplo, aquilo ali somos nós do ponto de vista... Ele está indo mais rápido. Oi? Controla aí? Esse é o próximo, né? Ótimo, obrigado, meu irmão. Então, olha só, eu falei que nós precisamos nos conhecer. Nós somos dirigidos por dois sistemas. Um sistema, a gente chama de sistema ascendente. Do ponto de vista filogenético, do ponto de vista anatômico, ele é bem primitivo, e funcional também, ele é primitivo. Todos os mamíferos têm, todos os répteis têm, todos os animais têm. Alguns estudiosos chamaram de cérebro reptiliano. Só que essa expressão hoje está em desuso. Mas é um sistema ascendente, e ele vai, está vendo? Esse da direita, as setas mostram que eles mandam o estímulo para a parte de cima. A parte de cima, vamos olhar para a imagem da esquerda, é o nosso córtex, e aquilo ali é o sistema descendente, é aquilo dali, e mais sobretudo aquela parte da frente, em cima do nariz e da testa, é o que vai nos caracterizar como seres humanos. Ali embaixo, meus amados irmãos, o da direita, se der um tiro aqui, se alguém ouvir um estalo, um estampido e um tiro, nesse momento agora, sem que a gente se dê conta, nós vamos olhar imediatamente para aquilo lá, porque nossa atenção é desviada para aquilo dali. É desviado, mas rapidamente o sistema descendente, que manda estímulo de cima para baixo, ele vai como que dizer para aquele outro sistema assim: olha, fique calmo, não é um tiro, foi só um pneu que estourou. Fique calmo, não é uma bomba, você não está no Iraque. Fique calmo, foi só um fogos, ainda não é a gangue do Rio de Janeiro invadindo São Paulo. Fique calmo, você ainda está em São Paulo, não está em Rio de Janeiro, nem em Caxias, né? Fique calmo. Ou seja, o descendente manda mensagens para lá, para coordenar, para não deixar que a gente haja na emoção. Muitas pessoas não alcançam as suas metas, porque elas vão agir na emoção. Na emoção elas ao mesmo tempo estabelecem, mas nas emoções elas ao mesmo tempo abandonam. Eu não quero mais saber disso. Quer saber de uma coisa? Isso não dá certo, e chuta o balde. São pessoas que, do ponto de vista de Gálatas e da teologia de Paulo, são pessoas que têm a sua vida espiritual não controlada pelo Espírito, não tem um domínio próprio, a temperança, mas são as pessoas que Paulo vai chamar na carne, que tem essa característica, agir intempestivamente. Quantos de nós ao longo das nossas vidas já não tomamos decisões das quais nós depois, olhando friamente, nos arrependemos? É ou não é verdade? Se você olhar para trás agora, por exemplo, e ver, né, poxa vida, por que eu me deixei influenciar em torcer pelo Corinthians, ou pelo Palmeiras, ou pelo São Paulo, ou pelo Vasco, né? Agora não tem jeito, já está lá dentro, já foi introjetado, já virou algo habitual, já está lá no sistema de baixo, acomodado. Eu vou ter que passar por uma outra aprendizagem. Pode passar o próximo slide, obrigado, pode passar. Então, irmãos, o primeiro sistema, que é esse sistema, como eu falei, ele é subcortical, ele é mais veloz em tempo cerebral, ele atua involuntária e automaticamente. Assim como a Cris me cumprimentou, né? Bom dia, pastor Paulo, e virou a face para o cumprimento do beijo no rosto, eu automaticamente, instantaneamente ia dar o segundo, porque eu aprendi assim, é uma aprendizagem que está lá dentro, enraizada. Eu falei para ela, até segunda-feira eu sei que é só um beijo aqui em São Paulo, quando for cumprimentar os irmãos e as irmãs. Ele é automático, ele é intuitivo, ele opera através de redes, ele age impulsivamente, movido pelas emoções. Ele executou das nossas rotinas, dos nossos hábitos e guia as nossas ações. E esse sistema aí, ele gosta dos nossos modelos mentais. Olha só, quando você estabelece um alvo para você, quando você estabelece uma meta para você, você tem que trabalhar com modelos mentais, porque você tem modelos mentais dentro de você. E se você não trabalhar com modelos mentais e não receber inputs desse novo modelo ou dessa nova realidade que você quer mudada, essa realidade presente, ela tenta te puxar para a homeostase. O ser humano tem essa característica, né? Aliás, todo ser vivo, ele precisa de homeostase, mas ele também precisa mudar. Nós buscamos a homeostase, o equilíbrio, mas precisamos mudar. Porque quem não muda,
morre. Organismo vivo que não muda, morre. Para de trocar o oxigênio, para de respirar, vai morrer. Para, faz o teste, se fecha aí no sistema respiratório e não troca mais, você morre. Então o ser humano tem essa característica, precisa mudar, mas também precisa manter o equilíbrio. E essa é a dinâmica da vida. Aquele sistema primeiro ali, ele é o sistema mais da homeostase, ele busca o equilíbrio, ele busca, e quando a homeostase, seja emocional, seja física, seja qual for, é desestabilizada, ele vai buscar o equilíbrio, através dos nossos modelos mentais. Pode passar, querido. Ele predomina durante a parte de tempo na nossa vida cotidiana. Quem fala isso é um especialista da Universidade de UFMG. Ele atua no dia a dia sem que a gente perceba. Ele atua autônoma, automática e tende a operar em paralelo, sem interferir em outro processamento. Por exemplo, você está me ouvindo aqui e está tentando racionalizar sobre o que eu estou falando. Você está atuando no modelo de cima, modelo 2. Mas se alguém do seu lado começar a falar, sabe fulano, você vai continuar me ouvindo, mas você vai tentar dividir a sua atenção para aquela conversa que está do lado. Você está me ouvindo aqui, no modelo 2, racionalmente. Mas se o seu celular vibrar aí, ou aquele barulhinho do WhatsApp, plim, plim, começar a mandar comandos para você vai continuar racionalizando, mas ele vai continuar te capturando para ir para o outro nível. Assim que nós somos. Nós estabelecemos uma meta, um alvo para as nossas vidas, para alcançar esse alvo, mas o nosso cotidiano e as coisas que nós fazemos habitualmente sem nos darmos conta, ela vai tentar nos desviar dessa progressão rumo à nossa meta, rumo aos nossos alvos, rumo às nossas conquistas. Quantos irmãos estão entendendo isso até aqui? Digam amém. Amém? Pode passar então o próximo slide. O sistema 2, descendente, ele é neocortical, ele é mais recente em termos de desenvolvimento, e aliás, o lobo frontal, ele só vai amadurecer quando nós chegamos ao final da adolescência, início já da vida adulta. É por isso que a gente vê às vezes alguns adolescentes tudo atrapalhado, ele ainda não tem muitas noções, o funcionamento executivo dele não está amadurecido ainda. Ele é a sede do controle, que pode às vezes suplantar rotinas automáticas, anular impulsos com motivações emocionais. É esse cara aí que impede daquele primeiro agir impulsivamente. É ele. E é por isso que nós precisamos dos dois. Eles não são separados, eles se retroinfluenciam. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Amém? Pode passar, Marcos, por favor. Pode passar mais um, já falei um bocado sobre isso aí. Tá? Então são dois subsistemas que funcionam simultaneamente. Às vezes um quer prevalecer sobre o outro. Pode ir. Vai. Por exemplo, a primeira imagem. O que você vê ali, a primeira imagem? A foto. Fala para mim. É uma pessoa o quê? O senhor disse? Falando ou contando. Aí o seu modelo mental predominou, O senhor é músico. Que mais? Falem para mim, quando vocês veem aquela imagem, aquela primeira foto, o que vem à mente? Uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa. Que mais? Oi? O numérico era para vir. Vem na sua memória por quê? Porque a senhora é médica. É o seu modelo mental. Ela já viu pressão arterial ali, gente. Entendeu? Vê como é que os nossos modelos mentais nos influenciam. Percebeu? O modelo mental do músico fez ele ver uma mulher cantando, É uma ópera, A pessoa está cantando. A doutora, viu aqui uma paciente com a pressão arterial lá em cima, quase tendo um AVC, Mas na verdade, se a gente tirar aqueles números ali, deixar só aquela primeira ali, a primeira impressão que a gente vem é uma pessoa irritada, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que vai xingar meia dúzia de palavrão daqui a pouco. Porque o nosso cérebro, filogeneticamente, ele foi preparado para detectar isso. Mas e a gente detecta isso assim, em frações de segundo, frações de segundo.
Isso é o nível primeiro. Mas o nível segundo, 17 vezes 24, quanto é? Demora. Se eu perguntar ao meu filho, ele sabe quanto é. Quanto é, Pedro? Faz a conta aí, Pedro. Ó, a doutora está lá assim, ó. Já fez, Pedro? Já fizeram aí? Pode fazer na calculadora. Olha aqui. A irmã disse assim, posso fazer no papel? A doutora ali ficou manipulando a mão, mas na verdade ela estava manipulando ideias, cognições. E isso está acontecendo no nível de cima. O nível de baixo, ele é rápido, ele é ligeiro, ele capta coisas, ele age impulsivamente. 408? Também, né? A gente vai buscando estratégias, né? Agora, essa segunda operação, ela está no nível processamento neocortical. Ele demora, ele precisa ponderar, ele precisa avaliar. Isso são os dois sistemas agindo ao mesmo tempo. Pode passar, Marcos, por favor. Por exemplo, eu quero que os irmãos me digam ali aquelas cores. A primeira coluna de baixo para cima. Falem comigo: verde, rosa, azul, marrom, rosa, marrom. Falem rápido comigo, vamos lá? Verde. Irmãos, pode falar que não vai cobrar dinheiro não. Vamos juntos? A segunda coluna, rosa. Ok, a terceira, até a quarta. Ok, a última, marrom, rosa. Pode passar o próximo slide. Novamente, eu não quero que você leia, eu quero que você fale só a cor. Novamente, só a cor. Vamos juntos? Verde. Só as cores. Não, é só as cores, não quero que você leia. Agora vai para o terceiro slide, por favor. Novamente, só as cores. Fale as cores. Fale as cores. Só as cores, não é para ler. O que houve, irmão? A irmã está se abanando lá, verde. Mas olha só. Vai entrar em pane, por quê? Porque o sistema ascendente está agindo no habitual. O habitual é ler. Nós queremos ler. Mas o comando, a meta, o alvo é dizer a cor. Então você vê nesse trecho, claramente, os dois sistemas entrando em colapso. Um confrontando o outro, ou seja, o habitual querendo atuar, mas o novo querendo entrar e não conseguir, porque o habitual está ali lutando com ele. É uma queda de braço entre os dois sistemas. Os irmãos estão entendendo isso? Então, por exemplo, a minha meta, por exemplo, é eu chegar no final de 2017 pesando 75 quilos, mas habitualmente, meus amados irmãos, eu gosto de um pão com um ovinho frito, com manteiga, café com 1 quilo de açúcar, né? O meu habitual é assim. No meu habitual, eu não consigo almoçar sem tomar 2,5 litros de Coca-Cola gelada com limão, né? No meu habitual, eu não consigo almoçar sem depois comer aquela torta alemã, né? No meu habitual. Então o meu habitual está aqui comigo, mas o meu alvo vai precisar que eu abra mão do meu habitual para poder alcançá-lo. Irmãos, isso não acontece somente no habitual, mas acontece naquilo que foi introjetado na nossa vida. Por exemplo, uma criança que cresceu ouvindo daquelas pessoas que eram importantes para a sua formação, seja o seu pai, sua mãe, seus professores, seu pastor, dizendo: você não vai conseguir nada não, você não vai dar em nada, você não consegue. Esse aqui, meu filho, mas olha, isso aí não vai dar para coisa nenhuma não. Aquilo ali é um input. Aquilo dali é uma mensagem. Ele cresce ouvindo aquilo. E quando ele cresce ouvindo aquilo, se ele errar alguma coisa, porque erraria normalmente, pode se cristalizar uma crença, dizendo assim: meu pai dizia que eu não ia conseguir fazer nada, eu não consegui, eu acho que meu pai tem razão. Aquilo passa a ser uma verdade para ele, passa a ser uma crença, e passa a ser uma crença sabotadora.
Quantos irmãos estão entendendo isso? A gente faz isso. A gente faz isso com nossos alunos na escola, por aí, às vezes com os nossos filhos. Por isso que eu sempre digo para os pais: diga para o seu filho que ele pode. O apóstolo Paulo aprendeu a dizer isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode passar o próximo slide. Tá? Por exemplo, qual dos 3 slides tem um rosto diferente? A, B ou C? Rapidamente. C é o B. Mas qual foi o primeiro que você identificou que tinha um rosto diferente? Foi qual? A maioria vê o B. Por quê? Volto a dizer, o nosso cérebro de baixo está mais preparado para ver as coisas ruins do que as coisas agradáveis. E quando a gente vai colocar nossos alvos e metas para a vida, se acontece alguma coisa ruim, a gente vê logo aquilo ruim e não vê o bom, os acertos, as conquistas que fez. É por isso que uma das estratégias para que você alcance um alvo e uma meta, lá na frente eu vou dizer se der tempo, é você segmentá-la. Segmentá-la assim, transformar aquele alvo, aquela meta, em metas menores. Em metas menores. E aí você vai alcançando. Quando você alcança uma, opa, celebra, guarda aquilo dali. E etapas, exatamente. Quando você dá mais um passo, você olha para trás: rapaz, eu fui capaz de chegar até aqui, posso ir mais adiante um pouco. Então, se você vai estabelecer alvos e metas, uma das primeiras coisas é: segmente o seu alvo e a sua meta em metas menores. Pode passar, querido. Pode passar. Qual animal ali você se identifica mais? Lobo, águia, golfinho ou tubarão? Não tem nem certo nem errado, tá bom? Todo mundo tem caneta aí? Papel? Coloque as 3 letras ali: A, B, C, D, uma do lado da outra, embaixo da outra. A, B, C, D. Você agora eu vou passar vários slides, e quando aparecer a próxima slide, são 4 opções: A, B, C, D. Aqui melhor se identificar com você marca um pontinho do lado do A, e depois vai somar, tá? Aqui melhor se identifica, não agora. Por exemplo, se no próximo slide aparecer assim: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo, qual que você vai marcar? Flamengo. Corinthians. Ou seja, não tem certo nem errado, é pessoal, tá bom? Vai lá, próximo slide. Próximo. Vai embora, pode ir. Isso, vai lá. Opa, agora. Qual? É rápido, tá? Vai marcando. A, B, C, D. Próximo, isso. Próximo. Mas é rápido mesmo, vai bater e levou, para ver como é que você funciona de verdade. Pode ir. Está dando para ler não? Então, não, vai a partir daí, não tem problema não, pode ir a partir daí. Foi. Ele está no automático agora, vou deixar que ele vai sozinho. Bateu, levou. Foi. Legal ver o pessoal do celular marcando aí no celular. É a geração high-tech. Já tinha visto esse, Marcos? Não? Isso a gente faz muito em coach. Uhum.
Vai acabar agora. Fique tranquilo. Ok, depois você vai somar os seus, tá? O seu deu águia, deu lobo, deu tubarão, deu golfinho. Mas eu quero dizer rapidamente, que eu já vou encerrar por causa da palavra da pregação dessa manhã, né? Nós estamos num momento assim de EBD, que essas 4 figuras, elas representam de certa maneira, vou usar uma palavra aqui que eu gosto de usar, mas eu acho que eu preciso de uma palavra melhor. São arquétipos, ou são padrões de funcionamento. Depois que você somou o seu, vou pegar aqui do irmão, qual é o seu? Teu maior foi B. B é o lobo, né? Esse padrão de funcionamento, e aí o irmão depois vai me dizer se o irmão é assim. Antes você tinha escolhido o lobo, tá? Esse padrão de funcionamento é aquela pessoa organizada, é aquela pessoa que gosta das coisas nos seus devidos lugares, é aquela pessoa que trabalha. Se você colocar a caneta na mesa, no lugar, é contigo mesmo, né? É quase uma obsessão, né, irmão? Se mexer na caneta, quem mexeu, quem tirou do lugar, quem mexeu nesse arquivo, né? Quem mexeu nessa pasta, quem foi que tirou a toalha do banheiro do lugar onde ela fica sempre, sai para o lado de cá. Ou seja, essa pessoa, ela precisa de regras, ela atua mais por regras, ela atua mais por estratégia. O águia, ele é o mais visionário, é aquele que consegue prospectar, é aquela pessoa que consegue olhar para o futuro, olhar para diante, é aquela pessoa que conhece, que sonha, mas um precisa do outro. Porque, por exemplo, quem sonha, mas não tem estratégia, não tem regras, não chega a lugar nenhum. Mas também quem tem estratégias, que tem regras, mas também não consegue mudar para frente, também não anda muito. Um tem que estar balanceado com o outro. O de baixo, o golfinho, quem é golfinho aqui? Golfinho é aquela pessoa na sua equipe, no seu trabalho ou na sua vida, é o seguinte: se ela descobrir quem faz aniversário lá no trabalho, ela vai dizer: gente, é aniversário de fulana, vamos fazer uma festa? Olha, todo mundo depois do trabalho, vamos lá. Aquela aluna do cursinho da faculdade, que tem o telefone de todo mundo, sabe aniversário de todo mundo, planeja amigo oculto, essa é o golfinho. Ela gosta do relacionamento, ela gosta da vida em grupo, ela gosta de estar junto, não é? Tem fatores positivos, mas também tem fatores negativos, porque às vezes por gostar tanto de agradar, de ser bom, de ser legal, de estar com os outros, às vezes ela esquece dela mesma, ela sabota ela mesma. Agora vem um tubarão. Quem é o tubarão aí? Mostra os dentes aí. Tubarão é o seguinte, gente, vamos arrumar a mesa para o culto da noite, tá? Então a gente chega aqui 6 horas e a gente arruma a mesa para o culto da noite. Irmãos, quando acabou de falar, todo mundo vai embora, o tubarão fica e arruma. O tubarão não espera, ele é o executor, ele faz. Se você tem uma empresa onde precisa de um vendedor, bota um tubarão, porque ele vai vender. Não bota o golfinho não, porque ele vai vender fiado, ele quer agradar todo mundo. Não bota um águia não, porque o águia vai ficar sonhando, olhando para o WhatsApp, não vende. O que o senhor falou mesmo? Não vai vender. Não bota o organizado, porque o lobo bota em outra função. Porque se você botar ele para vender, ele vai assim: olha só, eu posso vender para você, mas eu não posso fazer esse desconto de 5%. Ele perde a venda, porque o chefe não deixa, a empresa não deixa. Então nós precisamos conhecer. Eu tinha mais para falar sobre esses arquétipos, as vantagens e as desvantagens, mas o segredo é o seguinte: é nós conhecermos eles e integrarmos, e vemos o seguinte: para eu alcançar essa meta aqui, qual desses personagens eu preciso nesse momento? Há 1 ano e pouco atrás eu acompanhei uma jovem que tinha TDAH, e eu fiz essa brincadeira com ela, esse teste, essa avaliação, e eu falei assim: qual é o seu alvo? Ela: passar na Universidade de Engenharia Química na Unigran Rio. Esse é o seu alvo? É. Aí onde ela tirou uma foto daquilo ali, tira uma foto,
põe na sua mesa de estudos. Ela colocou na mesa de estudo. E agora você pega um imã de geladeira, já viu aquele imã da pizzaria? Pizzaria 24 horas por dia. Você tira aquela pizzaria, coloca o seu retrato e coloca aquilo ali naquelas paradinhas que são imantadas. Coloque isso lá. Quando você tiver que estudar, aonde você tem que estar? Você tem que ser águia, golfinho, tubarão ou lobo? Na opinião de vocês, onde ela deveria estar modulando? Lobo e tubarão. Lobo para ser organizada, para estudar, e tubarão para ser focada. Eu falei, então quando você tiver que estudar, você põe a sua foto ali. Joga a sua foto ali. Eu falei, tire para mim uma fotografia da sua mesa de estudos e mande. Chegou em casa, ela mandou. Falei, arrume a mesa, põe essa imagem, faça isso. Irmãos, essa menina fez isso. E ela era uma jovem diagnosticada com transtorno de atenção e hiperatividade, medicada. Mas no final do ano ela passou para engenharia química na Universidade do Gran Rio. Ela conseguiu passar, conseguiu o alvo dela. Amém? Conseguiu o alvo dela, porque ela aprendeu a modular, tá bom? Então nós precisamos criar modelos mentais, tá? Criar modelos mentais. Deixa eu ver o próximo slide, querido. Mais um, só para eu fechar ali, mais um. Esse aí, pode ir, modelo mental. Você vai fazer a mesma coisa para você. Vai preenchendo isso aí. Você preenche assim, faz uma cartolina, põe a sua imagem e coloca lá o seguinte: imagens que você quer alcançar. Lá em cima, em cima do cabeção lá daquele rapaz bonito, está lá, minha vida com Deus. Como é que eu quero que seja a minha vida com Deus? Minha vida devocional, minha vida é com Deus. O da direita, ali tem praia, ali tem esporte, ali tem lazer. Como é que eu quero a minha vida de atividade física? Eu tinha um alvo, irmãos, quando eu tinha 49 anos. Eu criei uma sigla para ele: 50, 75, 15. E eu falava na igreja: 50, 75, 15. Irmãos, o meu alvo é 50, 75, 15. E aí eu decifrei para ele: o que é alvo esse? Chegar com 50 anos, pesando 75 quilos, correndo 15 quilômetros. Esse era o meu alvo. E eu tinha 83 quilos. Eu cheguei a 77 quilos. Eu já corria quase 10 quilômetros. Eu só parei porque eu não busquei uma ajuda talvez, mas eu tive uma lesão numa época na coluna, um problema de coluna, que me impediu de correr. Mas o meu alvo era chegar com 50 anos, pesando 75 quilos, sair de 84 para 75 quilos, correndo 15 quilômetros em 1 hora. E eu estava a caminho dele. Mas eu sempre falava para mim: 50, 75, 15. Nós temos que falar e nós temos que ver. Então estabeleça lá o seu alvo. Fale para você. A Bíblia diz que palavras agradáveis são doces como mel, fazem bem para a alma e dão saúde para os ossos. Então fale: eu vou alcançar a minha vida acadêmica, eu vou terminar aquela pós-graduação, eu vou começar aquele mestrado, eu vou começar aquele curso. A sua vida financeira: eu vou ser o melhor gestor da minha vida financeira. Eu serei o melhor gestor. O meu casamento: eu terei um casamento de qualidade. Minha vida em família, está lá aquelas 3 mãos ali. Eu terei uma melhor vida em família. Você tem que fazer isso e colocar ali, como o Abacuque disse, né? Escreve a visão para que possam ver. Porque quando você faz isso, você está dando input sensorial. Os seus olhos estão captando aquilo. E quando você fala para você dá input sensorial e mudanças acontecem. Amém? Mas para finalizar é o seguinte: todos os seus planos, pode volta lá, não vou continuar a partir daí não. Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: consagre as suas metas e os seus planos para Deus, que você vai ser bem sucedido em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Essa palestra aí daria para fazer mais um bocado, mas a gente corre com o tempo. Feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Inspire suavemente pelo nariz. Inspire e encha o diafragma. Solte os braços, relaxe os braços. Inspire suavemente pelo seu nariz. Inspire, segure um pouquinho a respiração. Segure. Isso, segure. Enquanto você segura, você vai falar essa frase: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Fala mentalmente, vamos fazer juntos? Não fala para mim, fala para você mentalmente. Vamos inspirar, vai lá, inspira. Agora pensa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todo dia de manhã acorde. Faça isso.